aprendendo. Mas eu Pronto, acho que agora foi agora. começou. Então, Resolveu. agora começou. Vamos lá. Jean, você que escolheu, Oi. certo? Então, Eu A posso Márcia já falar? quer falar. Só fazer uma pré-eleçãozinha, Márcia. Tá bom, Rapidinho, viu? tá Ou certo. Não você se tem pressa? preocupe. Não, tenho não. O que for, Pronto. tá bom. Depois desse filme, eu não tenho palavras para explicar. Vou tentar. Mas o que for, está bom. Assim, eu sei que. Vamos lá. Eu vou primeiro falar do filme é, de uma forma interpretativa, sobre a história, a interpretação, e depois sobre o filme como forma, né? Como forma fílmica. E tentar fazer a ponte disso sobre Carlos Saura como diretor e como ele faz essa junção e todo o mote do cinema de Saura. Esse é o terceiro filme da trilogia flamenca, né? Os outros dois são Carmen e Bodas de Sangue. Como a proposta dele como cineasta é transformar a dança em linguagem fílmica. Então vamos lá. A primeira parte, a interpretativa do filme. É engraçado, né? Eu acho que é o segundo filme sobre ciganos que a gente tem aqui, porque a gente já viu Os Ciganos Merecem o Céu, e esse é o segundo filme sobre ciganos, né? Na parte interpretativa, a gente tem uma história típica, né? Desse mistério, desse realismo mágico, desse universo cigano em que música, dança, desejo, amor, né? Esses amores arrebatadores sempre se misturam em histórias que geralmente são trágicas, mas aqui se abre uma exceção em que se tem uma semi-tragédia, digamos assim, né? Tem um elemento trágico, existe uma morte inicial, existe uma morte final de Lucia, mas o amor triunfa. E aí, o amor, aqui no filme, você tem um amor que é um amor predestinado, é um amor inicial, um amor forçado por tradições, forçado pelos pais, um amor que é típico dessa questão cigana de que há essa predestinação, mas que não é um amor libertador. Então, ela está presa a esse amor que é a tradição, né? Mesmo ele morrendo, mas ela fica presa à tradição, ao peso do passado, a isso que representa esse amor, entre aspas, de uma forma negativa. E do outro lado, você tem Carmelo, que é um amor que é paciente, que espera, que se sacrifica e que está disposto digamos assim, preencher, né, esse vazio da vida dela com algo positivo. Então você tem o amor negativo e o amor positivo. E aí vem a dança, né? Aí a gente vai entrar na forma do filme, porque tão importante quanto essa parte interpretativa, né, dessa questão desses amores, né, os amores negativos, os amores positivos, você tem Saura colocando a dança como linguagem. Então, eu quero o que é que os personagens estão sentindo? Eles estão sentindo amor, eles estão sentindo desejo, desespero, vida, morte. Então ele faz algo que eu acho que e é aí que Carlos Saura conseguiu o nome dele e o nome dele sedimentado como um dos grandes diretores do cinema espanhol, porque ele genuinamente, ao contrário do que se vê em musicais de Hollywood, ele dá à dança o protagonismo. Aqui a gente tem diálogos enxutos, minimalistas. Os cenários são fantásticos, mas são minimalistas. Muito antes de se falar do movimento Dogma, muito antes disso, Carlos Saura já cria um ambiente em que ele diz: essa artificialidade eu estou expondo porque o que eu quero é a sinceridade da dança. Então, a preocupação dele não é com os sinais típicos do cinema de fotografia linda, mas assim, ele não está preocupado num primeiro momento com isso, com cenário, diálogo. Ele sacrifica, entre aspas, esses elementos tipicamente de filme
porque ele quer colocar a dança genuinamente no centro das atenções. E aí toda a linguagem do filme, toda a comunicação do filme é a música e a dança. E aí eu entendo quando Liliane não gosta e outras pessoas não gostam, porque realmente você tem que comprar essa proposta. É algo que ele força você a, a desenvolver essa conexão com o filme. E é algo muito visceral, eu diria. É algo muito. Você sente, né? Assim, quando eu vejo um filme de Carlos Saura, assim, eu sinto, né? É algo que transborda a tela. Mas seria diminuir Saura como diretor se você colocasse, não, ele está minimizando os elementos cinematográficos para enfatizar a dança, porque no momento em que ele faz isso, de alguma forma sai também o diretor dele e ele faz enquadramentos fantásticos. O que ele faz com os enquadramentos, o que ele faz com a mise-en-scène, o que ele faz com a mise-en-scène é como um cenário, né? É enquadrado e a gente vê como os personagens andam nele, como a câmera passeia por aquele cenário, por aquela mentira e transforma aquilo em realidade. Então, assim, é um filme visceral, né? A escolha de cores é muito espanhol, é muito flamenco, né? Se o flamenco pudesse falar e nos dizer, assim, nos fazer sentir fora de uma apresentação ao vivo, isso aqui é o que mais próximo se tem. E, assim, eu quando vi, né, a trilogia de Carlos Saura há muitos anos, aí vem de novo aquela reflexão que eu faço. Filmes, às vezes você vê um filme e você não tem a bagagem para ver aquele filme naquele momento. Eu vi muito novo. Então eu não tinha uma bagagem para. Eu achei muito bonito, mas eu não tinha uma bagagem para realmente sentir o filme. E aí, por mais que eu explique, por mais que eu dê essas conexões, e o Ari vai falar também, todo mundo vai falar, mas existe uma conexão visceral com isso, assim. Eu não sei dançar, mas eu acho lindo, né, a dança e acho que essa junção simbiótica de dança com linguagem de cinema, algo único. Hollywood fez isso em algumas ocasiões, mas eu acho de novo que aqui o diferencial é que Carlos Saura realmente coloca a dança no primeiro plano, né? É sobre a dança e ao redor da dança se constrói todo o resto. E aí é isso. Eu vou abrir, eu não sei se eu queria, Márcia, eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir para Ari, porque a gente sempre passa a Ari deixar Ari por Tudo último. bem, não tenho E pressa. hoje eu vou deixar a Ari abrir, porque aí depois a gente para essa parte técnica e vai para as impressões mesmo, tá certo? Tudo bem, tudo bem. Ari, tô lhe convocando aqui. Ari? Mas aí Ari não tá por aí. Não, Cadê ele Ari? está chegando. Apareceu, chegou. Eu queria ouvir a Márcia, mas, enfim. Bom, E eu você quero já ouvir fez. você, Ari. Eu quero Tá ouvir bom. você. Vo- Você já fez uma belíssima introdução. Realmente, esse é o tipo do filme, ou você embarca ou não embarca. Você falou, né? Não tem meio termo. Só que ele tem elementos de teatro, de ópera, de cinema, de dança, de música. Se você pensar de pintura, de fotografia, de coreografia, todas as artes. Acho que só escultura. Mesmo escultura, você tem os cenários. Quer dizer, se você enumerar o cinema, pessoal, é a sétima arte, né? Todo mundo sabe disso. Aí estão todas as sete. Nesse filme estão todas as sete. Todas as sete artes. Eu tinha visto há muitos anos atrás. Eu me lembrava da Laura Del Sol mais no Bodas de Sangue, acho que ela está mais bonita ainda. Eu achava ela linda. Outra coisa, a Cristina Arroios, a mais velha, o Saura sempre usou essa dicotomia entre
a bailarina mais idosa Isso. e uma mais jovem, e essa questão do ciúme, da diferença de idade, de corpo, sendo que as duas dançam muito, dizem, a Cristina Arroio dançava mais, né? Ela é a protagonista, né? Mas a Laura Del Sol, né? Do grupo todo ali, ela se destacou, né? E ele sempre usou nos filmes essa coisa dos ciúmes e da briga entre homens e mulheres pelas duas, né? Nesse filme, a cena final, pessoal, dos quatro dançando, É uma. é uma obra de arte no sentido de que como é que você vai resolver essa cena em termos de cinema, em termos de conteúdo, né? Você sabe que é um swing, é uma cena de swing, pessoal, na prática, na dança, né? E já está anunciada desde o início essa cena, né? Essa cena eu não lembrava, belíssima. A cena da fogueira, também aquela sequência toda da fogueira, a coreografia, aí que tá, não é coreografia, é coreografia nos enquadramentos, porque Isso, você filmar dança não é fácil. Muito pouca gente sabe filmar dança. Às é vezes eu fico verdade. louco. Eu filmei dança. Uma época eu filmei em Super 8, em VHS. E eu mesmo percebi que eu precisava filmar e refilmar várias vezes para não perder os momentos de plano geral e os momentos de detalhe e os momentos de plano médio. Por quê? Porque é muito difícil, você tem que ter a coreografia na cabeça. Lógico que aqui eles filmaram várias vezes as cenas e depois foi para a montagem, mas é muito difícil você ver um filme que aproveita toda a beleza da cena. Tem uma cena inicial, logo de cara, que ela dança e ela chega em primeiro plano, a Cristina Arroios, com aquela cara dela, ela tem uma expressão, né? Ela tem uma expressão fortíssima, né? Ela me parece que está sempre um pouco brava. A Cristina Arroz fala assim: eu não ia casar com essa mulher, porque não deve ser fácil. A Cristina Arroz tem uma cara bravíssima, né? De mulher espanhola braba, né? Ela sempre tem essa pegada, mas ela tem uma energia. Não sei se vocês repararam. Infelizmente, eu vou confessar, eu acho que a gente perdeu muito por causa do picotado, porque eu vi picotado. Só que essa dança ela flui e esse picotado e o som, teve momentos em que o som também ia e voltava. A gente foi um pouco prejudicado pela questão da internet. Mas a Cristina Arroz tem uma presença de cena, ela tem uma energia, ela é mais velha, bem mais velha, bem mais velha. Mesmo aí, depois, mais ainda nos outros. Mas ela tem uma energia quando dança que é impressionante. Né? Não que eu entenda muito de flamenco, mas lógico. A gente O Gades, sente, né? A é, gente sente. ela e o Gades, quando ela e o Gades estão juntos, apesar que o Carmelo também lá, o Carmelo não, o outro lá, Você, o você. José, é um baita de um bailarino, tem uma puta presença. Porque essa questão de bailarino, pessoal, é presença de palco. Palco. Como é que você vai passar isso pro filme? Uma coisa é ver esses caras dançando ao vivo. Eu nunca vi. Eu nunca vi esses caras dançando ao vivo, mas deve ser fantástico. Você vê esses caras num palco, deve ser fantástico. Primeiro que eles têm todo aquele negócio dos pés, do sapateado, da batida com força. Eles têm presença de palco. Então, o filme transmite isso. Mas imagine esses caras ao vivo e a cores dançando na tua frente. Quer dizer, né, é impressionante. O corpo de baile é dele, né? É do Gades, né? E ele também tem uma presença fortíssima de expressão. Os dois dançando junto é maravilhoso. É maravilhoso. A cenografia, Jean, é uma coisa estranha, né? Porque ele pegou um estúdio,
um baita de um estúdio, e brincou com a cenografia, Eu com adoro quando entra a porta fecha. Eu acho aquela a cena porta maravilhosa. fecha, ó, aqui vai rolar tudo aqui É, dentro. E ele deixa claro, é um estúdio, pessoal, é um estúdio. Só que é um estúdio bem iluminado, super bem iluminado, bem fotografado. As panorâmicas, eu sofri com as panorâmicas, porque as panorâmicas vinham assim, ó. Vinha picotadinha, né? Tem uma hora que tem uma panorâmica horizontal que demorou meia hora para chegar no quarto dos dois, e é uma panorâmica fechada. Então você via a cena assim, picotadinha andando. Eu fiquei sofrendo com a panorâmica, porque ela não é picotadinha, né? Mas demorou meia hora para chegar lá. Então esse picotado prejudicou um pouco. Mas eu quero dizer o seguinte: cenografia, figurino, interpretação, sim, o figurino é fantástico. O figurino é muito bom. figurino, as músicas, aquelas mulheres. Eu vou até pedir pro nosso amigo Ricardo depois comentar a cena das mulheres na Do hora que Ninho, bate o ninho, a cena das mulheres comentando o que os homens querem das mulheres. Aquela cena é fantástica, porque aí não é só elas, é todo o corpo de baile. Aparece as mulheres dançando com aquela malícia toda, malícia espanhola, né? E a cena, e a música, e a letra, e a história reforça. É outra sequência belíssima. O uso do vento. Você sabe que você está num estúdio, mas o tempo todo ele usa o vento. Ele usa o movimento do cabelo, o movimento das roupas, né? É um estúdio, ele não está ao ar livre. Ele usa muito bem todos esses elementos. Então, eu quero dizer, quando você embarca no filme, você curte. Se não embarcar, você não curte, né? Mas realmente essa trilogia dele é maravilhosa. Vamos lá, vamos escutar a Márcia, né? Pois é, eu senti, eu sou, como é que se diz, quando a gente é fanzoca, do Antônio Gades. Então, eu sou suspeita para falar, porque eu vi o Antônio, depois de ver esses filmes aí da trilogia e outros dele, da trilogia e agora esqueci o nome, dessa dança. Morava no Rio e fui no Teatro Municipal e ele veio para dançar lá no teatro. Eu não Ah, acreditei que que legal. Antônio Gades ao vivo. Então eu sou suspeita para gostar, porque eu amo essa dança flamenca. Então, para mim, o filme é um banho de cultura flamenca. E o filme todo é conduzido pela música e pelo gestual, pela dança. É isso que é a, a cereja do bolo do filme. É a dança, o gestual e a música, aquela parte de sentimento, as cordas, os instrumentos de corda. Ele escolheu tudo específico para esse tema, né? E para mim, o melhor desse filme foi a capacidade de transmitir as paixões humanas, da gente sentir aquilo que estava acontecendo na hora, o desejo, a sexualidade, o ciúme, a raiva porque foi abandonado, porque foi traído ou traída, e a raiva, a tragédia e a morte. Tudo isso é uma coisa muito visceral, como o Jean falou. Foi isso que eu senti o tempo todo. Mas também esse sentimento não é só de ciúme, de inveja, dessas coisas de se vingar, mas é o sentimento da alegria de viver. É isso que, desde que começa o pessoal saracoteando lá, e aqueles instrumentos que trazem essa alegria de estar vivo nesse corpo. Foi isso que me chamou a atenção. E o ponto alto para mim foi a parte da fogueira. É lindíssima aquela cena, de todos os sentidos, pela dança, pelo fogo, por tudo isso. Esse fogo que tem dentro de nós, que nos faz sentir tanto o bem como o mal, e a gente saber lidar com isso.
saber lidar com esse desejo, o que é que a gente vai fazer quando tem esse ódio, essa raiva que todo mundo tem, que acontece, que é normal do ser humano. Então, ali mostra, para mim, o que ficou foi esse fogo que existe dentro de nós e que nos permite construir coisas boas para a nossa vida a cada momento, nesse mundo maluco que está acontecendo agora. A gente saber recomeçar e saber reconstruir e saber ter um novo sentido para a vida. Foi isso. Obrigada. O simbolismo da fogueira é bem isso, né, Márcia? Assim, porque o fogo, né, ele destrói, mas ele também cria, né? Então, assim, aquela cena realmente é muito, muito bonita, né? Enfim, vai pro pessoal aí que senão. É um Tem negócio que eu queria ouvir de vocês antes de sair para as interpretações e impressões mais a fundo, que é o seguinte, eu me lembro de Ana e os Lobos e de Mamãe Faz 100 Anos, certo? Eu estava assim, e dessa turma do Flamengo, dessa trilogia do Flamengo, esse era um dos que eu tinha assistido um outro, eu não me lembro, com as Carmen, também eu tinha visto, né? E gostado, né? E eu acho engraçado porque eu não gosto de musical. Em geral, assim, né? Mas os de Saura eu gosto. São muito poucos, tá certo? Os de Saura, aquele All That Jazz, né? Vou contando assim nos dedos o que eu realmente curti. Mas esse dele, cara, realmente é uma coisa diferente, porque tem tudo para não gostar, tá certo? Tem pouco diálogo, tá? É uma coisa exagerada, né? Porque não é aquela atuação minimalista. Gostei muito dessa observação que você fez, né? Da relação, sabe? Comparando isso com o Dogma, né? Com a história sabe? Tá, é isso mesmo, entendeu? O que é importante é que a história não é para não ter distração, é distração mínima. Mas é engraçado você ver que aqui você vê aquela coisa da paixão, né? E no Dogma você vê aquela coisa ali que vai pra porra. Meu. Você, aquilo ali é um poço de neurose daquele assim, costuradinho de primeira, vai pro quinto dos infernos, né? Então, assim, essa diferença da visão latina e da visão, vamos dizer, entre aspas, escandinava, né? É um negócio muito, muito forte. E aí eu queria saber o que que vocês acharam dessa história da mudança do Saura, porque o Saura que fez esses filmes de dança, tal, cara, pá, não sei o quê, não me parece o mesmo Saura que fez Anne e o Lobo e depois fez a piada em cima do Anne e o Lobo, porque foi a única vez no cinema que eu vi alguém fazer uma piada com si mesmo. Porque Anne e o Lobo é uma comédia tirando onda, ou como é, vovó faz 100 anos, mamãe faz 100 anos, é uma comédia em cima dos personagens daquele filme pesado que era Anne e o Lobo, aquela coisa horrorosa, tarará. E aí, de repente, o cara me sai com esses filmes, cara. Pra mim parece outra pessoa, sabe? Mas assim, às vezes os diretores eles têm várias facetas, né? Aqui você tem Carlos Saura tem uma direção, tem filmes políticos, né? Tem filmes em que ele explora a questão política. Tem a trilogia do Flamengo, que é a mais conhecida. Então, assim, mas quando você analisa a forma, aí eu vou lhe dizer, o fio condutor dos filmes é a forma como ele dirige, porque até aqui. Você vê os enquadramentos, você vê os planos, como a Ari colocou. Ele não escapa da maneira, do jeito como ele filma. Mas aí ele alterna os temas. Ele alterna os Uhum. temas, ele alterna os cenários, ele alterna essas coisas. Mas assim, existem grandes diretores que repetem seus temas sempre estão repetindo, como François Truffaut, que basicamente fazia filmes diferentes, mas que no fundo eram os mesmos temas. E tem diretores que têm um repertório maior, que evoluem ou que começam a ter atenção para outras coisas. E apesar de filmarem de uma forma parecida, eles abrem o leque, como por exemplo Steven Spielberg. Steven Spielberg já fez. Acho que só não tinha feito musical, mas aí fez o remake de West Side Story, então ele botou até um musical no sítio também.
Então, assim, tem diretores que gostam de, exercitar esse músculo, mas, de novo, esse Saura de Cria Cuervos, né? Uhum. Cria Coelhos, muito Isso, bonito. são filmes que, quando você analisa a forma, né, a maneira como é dirigido, os enquadramentos, os planos, a maneira como a câmera faz os closes, né, os closes, os zoom-ins, os zoom-outs, os plongés, os contra-plongés, a Ari vai lembrar disso aí, sabe disso aí perfeitamente, são muito parecidos. O que ele muda, né, o que ele muda é o que ele tá, né? Qual é a realidade Tratando. que ele tá tratando. E aqui é uma realidade fantástica, né? Assim, aqui ele tá falando assim, gente, eu vou fechar, eu vou começar o filme fechando, deixando claro, isso aqui é um micro-universo, é um realismo fantástico. Eu vou falar de um amor que tá vivo, de um amor que tá morto. Vai ter um fantasma, o fantasma vai vir, todo mundo vai falar pouco e vai dançar muito. E eu vou pintar aqui o cenário no fundo, é tudo pintura, mas eu vou dirigir como se fosse um filme. Eu vou dirigir tudo isso com a seriedade de um filme. Então eu vou usar as técnicas de filme para essa miscelânea aqui, como a Ari falou, de teatro, ópera, balé, os cambau. E aí eu acho que é o toque de gênio dele, assim, porque eu tava lendo a biografia de Saura, ele diz que sempre gostou muito do flamenco e é um dançarino frustrado. E isso vem de uma pessoa que realmente ama essa forma de arte, né? É algo assim de que eu sou um diretor, eu sou um diretor de cinema, eu sei fazer cinema, no caso do Saura, né? Ele pensando, mas eu vou fazer um filme sobre o flamenco, eu vou fazer um filme sobre isso aqui. Então, como é que eu vou traduzir? E aí é o pulo do gato. Como é que eu vou traduzir em filme, na forma fílmica, o flamenco? Porque o flamenco não é um musical da Broadway, o flamenco não é, né, aquilo que a gente já estava convencionado a entender como musical, né, como Hollywood estipulou que era musical. Não, eu vou fazer uma coisa nova. E aí ele cria algo dele, algo novo, algo que realmente é algo muito visceral, né? E de novo eu entro nessa questão, é muito visceral. Não é uma cultura que eu entendo, eu não entendo a cultura ritana, né? Os ciganos, eu não sou um conhecedor do flamenco, eu não sou um conhecedor de dança, mas assim, mas eu fico hipnotizado por isso. Por quê? Porque é a maneira, é o que Saura queria. Era que eu vou honrar essa forma de arte através de uma outra forma de arte e vocês vão se envolver com isso como se estivesse vendo ao vivo. Vocês vão acreditar nessa história. Vocês vão achar que vocês estão aqui nesse estúdio, nessas casinhas aglomeradas e vivendo essa história. Mas, Jean, ele só conseguiu fazer isso por causa da parceria com o Gades, né? Sim, claro, claro. Aí é aquela coisa. Como é que eu consigo fazer? Se eu vou fazer um filme sobre uma obra, uma arte, né? Sobre um meio artístico e eu não domino aquele meio artístico, eu vou fazer o quê? Ah, eu vou chamar o cara que é melhor nisso que eu posso chamar. Então vem cá, gatos, vamos fazer isso aqui, vamos chamar a Rócio, vamos chamar você. E assim, isso aqui é muito bom você falar isso, Ari, porque é um detalhe que não tava esquecendo, eu tava esquecendo. Isso aqui é verdadeiramente um trabalho colaborativo, né? Assim, Sim. aqui nenhum elemento desse filme, nada desse filme funcionaria se faltasse alguém. Os personagens, né? A dança incorporada, né? Em carne, feita em carne por esses dançarinos, atores, é isso que é o sangue do filme, né? É o sangue que passa pelas veias do filme. Então, isso aqui realmente é um trabalho colaborativo. Não, talvez esse filme não, a trilogia de Saura não existisse, né, da maneira como ela existe, se não fosse trabalho colaborativo com esses dançarinos, né, Exato. E Jean, mais um detalhe: a consciência dele de que eles não são atores, são isso. bailarinos, são bailarinos. Você pode dar algumas falas para eles, fala curta, né? Interpretação um pouco mais teatral, né? E eles dão conta.
mas eles dançam pra cacete, mas diálogo realmente é o mínimo necessário e a interpretação teatral numa boa, né? Ari, tem uma cena tão fantástica aqui, que eu tava me lembrando agora, que assim, é quando você vê assim, quando o corpo fala, as mãos, a cena quando, na fogueira, quando ela tá afogada em mãos, que parece que tem assim, Sim, centenas de mãos, é um mar de mãos, e todo mundo. Eu tava observando assim um pouco a coreografia das mãos, o detalhe da sim, coreografia das mãos. Porque o pé é fantástico. A gente vê o bailarino do flamenco, né? É uma coisa incrível, né? Da cintura para baixo, eles comandam aquilo. Mas quando você olha para a dramaticidade das mãos e aquela cena de maneira muito deliberada, né? Eu vou guardar essa cena para isso aqui. É uma coisa fantástica. Ela emergindo daquele mar de mãos é realmente algo memorável. Outra cena que eu achei muito interessante, assim, muito forte, foi quando no dia do casamento a moça, a noiva estava dançando e o marido ia dançar com ela e mandou o Carmelo, disse, Carmelo, dança com ela. Eu achei estranho aquilo, porque era o casamento, era para ele dançar. Mas ela dançando com o Carmelo, a sensualidade que tinha naquela dança, era uma coisa de ato sexual mesmo ali, colocado artisticamente, né? Mas Sim, lindo, sim. lindo, 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 achei maravilhoso. Não aparece ninguém literalmente nu, mas Rossio aparece com os seios, né, não de fora, mas a gente vê os seios dela na roupa, a gente vê o desejo, a gente vê tudo ali tá transbordando. É um filme Ó, extremamente essa, sexy. essa daí para mim é que foi mais punk nesse contexto. Foi aquela quando a Luzia, quando ele tá e se dançando com ela, Sim, ensinando ela a dançar, que ela vai assim por trás e abraça ele, meu é a irmão. definição de Aquela tensão ali sexual. foi punk, aquela ali realmente foi assim, eu digo, eita, né? Se eu fosse censor nos anos 70 eu tinha cortado isso aqui ligeirinho. E é um atestado de que você vai perguntar, aí o sensor ia dizer, mas os sensores podem ter olhado, algo mais assim, Não, mas mas não, tecnicamente, é os anos 80, não, mas naquela época já tecnicamente, estava liberado, mas assim, já mas não tinha mais. tecnicamente, a Ricardo, aí pergunta, quem é que tá nu aqui? Ninguém tá nu, ninguém Ninguém, tá, exatamente. entendeu? Ninguém está fazendo, estamos dançando dança flamenca. Mas aí é. vem o segredo, né? Da maneira como a cena é feita, da maneira como é filmada, da maneira como é tudo conspira para essa sexualidade da, Aliás, eu da estava me cena. lembrando de dois A, outros filmes a Florésia de quer falar musical. também. Hum. Não, é só que era Hair, né, que é outro pacote, mas é super legal. Sim, Assim. E Bolero, você lembra desse filme? sim, sim. Pois é, esse filme eu não acho, não achei mais depois. Eu assisti esse filme só no cinema e eu fiquei muito impressionado, porque tem uma coisa que foi o que Jean estava comentando de se juntar com alguém que entende do assunto. Quem faz a cena final de Bolero, que dança o último Bolero, cena, é aquele Dom, que era considerado o sucessor de Nureyev, Parará, não era o nome dele, John Donne, coisa assim, era um nome comum. E é uma cena assim impressionante dessa, fechando o filme. Assim, isso eu não esqueço. Tá, só para me lembrar desses musicais que eu vou começar a procurar cascaviar esses que eu gostava, ver se eu acho um para a gente passar. Tá Ari, certo. Com gente eu, bonita, né, Liliane? Não pode ser com cabo marromeno, né? Tem que ser uns cabas na estica. Fala, Florésia. Fala, Florésia. não, Ari, hoje eu cheguei tarde, então eu só peguei assim uns 20 minutos finais do filme. Eu não assisti, não consegui assistir, mas passar aí a palavra para. Não, mas o que você viu? O que você viu? O que Não, você achou? eu acho que deve ter sido muito bom, mas o que eu peguei já era assim, parte final, né? Eu peguei, na verdade, naquela hora que elas estão dançando ali estendendo as roupas, né? Sei lá, né? Que é lindo. Pronto, eu peguei aquilo ali. Aí, para entender o que era a história, fiquei tentando entender, né? Que eram os dois casais, pelo que eu entendi, né? Que trocaram, né? Houve uma troca, né? No final. É, com morto, né?
Um morto, com um Isso é só um morto. detalhe, assim, só Rolou um para. É, sacrifício, Florença. Rolou um hein? sacrifício. Rolou um sacrifício. Mas, É, mas, é, mas é por isso que o filme chama Amor Bruxo. Não É, é não é um amor. É bruxo, tem muita coisa de bruxa ali, né? mas De magia. esse homem morreu de quê? Que eu fiquei curioso. Foi ele foi assassinado. assassinado numa briga no início do Numa filme. briga. Uma briga. Ele queria, ele não aceitou que o homem dançasse com a amante dele. Aí começou a briga e morreu. Que a amante era aquela que foi lá falar com ele, que disse Sim. que não acreditava, Hum. que não É, acreditava nisso, mas não. muito lindo, né? Muito lindo. Bem, o que eu posso dizer aí, as músicas, os cenários, tudo que vocês já falaram, né? Mas eu não consegui nem captar a história inteira, assim, o que é assim, né? Ele não dava realmente, nessa altura não Tava, tinha não condição. tava. É, É uma história, é um love story. é. Não, dava para ver Espanhol. que era um love story Espanhol. com o swing final com o morto, né? Como disseram aí. É que love story espanhol é meio apimentado. É pimentado, né? Mas é love story. É Beta visceral, tá como aí, quer bem falar? colocou o Jean. Agora quem escutou, eu acho que quem assistiu todo, né? Liliane Beta. assistiu todo, Liliane Liliane tá não Eu gostou, assisti não. todo. Deixa Liliane, eu vai dar lá, vamos lá. a minha Opinião opinião. dissidente. Eu simplesmente não gostei, porque não é meu tipo, meu cup of tea, não é. Realmente, eu gosto de alguns musicais, não todos, mas eu não gosto de dança flamenco de jeito nenhum. A Ah, minha filha porque fez aula de jazz, eu não achava nenhuma graça naquilo. Enfim, eu gosto de musical tipo All That Jazz, a Chicago eu vi umas 4 vezes, Hair, toda vez que passa eu assisto, Tommy, toda vez que passa E o Carmen do Saura eu acho lindo, o mas pela Carmen. música, a música do Verdi é maravilhosa. Essa música eu não gostei de jeito nenhum. Tem um porre, sabe? Um porre. Para mim, isso não é cinema, né? Para o Ari tem todos os tipos de, né, de arte. Para mim, eu não vi cinema ali. Fora isso, adorei. Ah, então, eu não curto dança flamenga e não era Então foi cinema. uma Agora, os tortura. diálogos, então, piegas, um horror, um horror. Eu não consegui entrar no espírito da coisa, tipo, ó, meu amor, você não me ama? Não dá, não vai. E muito vento, gente, vocês adoraram o vento? Eu não gosto de vento, nem em casa, nem na rua, eu nunca pego mesa fora. E esse filme tinha ventilador o tempo inteiro, com as camisas bufando, irritante para mim. E muita chuva e vento, eu não sei qual é a graça, mas Ô, enfim, Liliane, muita chuva, muito vento. Onde é que estava o cinema? Talvez seja difícil para você fazer isso, para o diretor fazer, mas eu não curto. E depois, e esse negócio de musical tem uma pausa e de repente entra a música ou a dança, você já sabe que vai entrar, e aí, pô, de novo, né? Achei a música muito chata e, e a dança idem, porque eu não Ei, gosto. detalhe, A enquanto isso mocinha é eu feia tô aqui no pra Mercado Livre dedéu. A procurando a mocinha trilha tem cara sonora de do brava. Eu filme. concordo com a Ari. Não case com uma mulher com essa cara que você vai apanhar em casa. Ela é feia e chata. Não dá para empatizar com essa história. Eu não consegui. O cara é legal. O Carmelo é mais não, simpático. isso a gente já sabia, né, O Liliane? Eu não Antônio Essa conheci o Carlos opinião. cara, assim, eu assisti Carmen, mas eu não lembro se ele estava lá ou não. ele Apesar estava, o Carmen. da camisa sempre esvoaçante, eu gostei dele, achei ele parecido com o Erson Capri. Achei bem É legal. mesmo, né? É verdade. E me Tem lembra uns. muito, e eu gosto do Erson Capri, bem macho, assim. E eu achei interessante que ela estava vendo aquele espírito, né, toda noite, então, ao invés de um descarrego, a mãe de santo lá faz uma fogueira. Eu achei aquilo interessante. E
a Lucia muito mais bonita que a Candela, estourado. E é isso. Infelizmente não é meu tipo de Ah, filme. E para quem não eu gosta vou de dizer um dança negócio. flamenga, é uma overdose, né? E assim, aí Fora isso, eu revela-se. gostei muito, tá? Pronto. Sim, foi uma tortura para Não, Liliane. Nossa, uma não, graça vamos o e convenhamos. filme. Eu Vamos e recomendo, tá? E para convenhamos. os Vamos e outros, convenhamos. tá? Vamos e Eu convenhamos. falei tudo o que Mas eu tinha para essa, falar. essa Sinto muito, tá? componente, essa componente masoquista de Liliane é surpreendente, né? Porque a pessoa detesta e assiste todinho. Mas o cinéfilo é assim, o cinéfilo tem que ver até o fim para ter um embasamento para dizer que odiou. Você falou que odiou de uma Eu forma tão nunca saí no convicta meio de um filme e tá assim na certíssima, a minha gente tem que vida. odiar de maneira convicta. Nem Não, parei nenhum livro no meio. deixa Olha eu lhe aí. perguntar uma coisa. Você assistiu 50 Tons de Cinza? Sim, Eu não Saí acredito. no meio, eu não Eu, tem saí. não- nada a eu ver com saí nos esse primeiros filme, 10 né? minutos. É, eu Falei, acho não, que não pelo foi nem amor de o Deus, meio só chega. também. Eu não Não, suportei. falei, dinheiro Foi pro jogado fora. livro e assisti o filme. Agora, Não, o segundo não, livro eu não consegui. você vai ser estudada. Tá Não, não é bom. possível. Não é Eu possível. queria só Não é pegar um possível. gancho assim dos elogios que Liliane fez ao filme, né? Veementes, Sim. mas Isso tem uma depois questão que de você. ouvir você e o Ari falar 1 hora bem do filme. Não me Hoje vocês não me convenceram. Mas a gente não precisa convencer, a questão não é daí Mas vocês convencer. Eu sempre adoro. convencem. Hoje não deu. Não. A questão é a gente, é como eu disse, é sentir o filme. Se não rolou, não rolou. Mas você falou uma coisa interessante, eu acho que Não, é. não empatizei, eu não empatizei nem um minuto com ninguém ali. Foi muito difícil. Mas Bom, você falou uma chega. coisa muito interessante, que é muito consciente do filme, que o Saura. Ele claramente você colocou, porque a Rocio, ela é mais velha e, entre aspas, mais feia que a moça que faz Lucia. E assim, é mesmo, a intenção é essa. Ele diz isso, né? Naquela cena em que Lucia vai seduzir, né, o personagem de Carmela, ela fala, eu sou mais bonita, o meu corpo é mais bonito, e aquela, e aquela ali é uma mosquita morta. Então, assim, essa diferença física, de beleza física, essa intensidade é bem deliberada no filme, porque o ponto do filme não é assim, é a sensualidade, é a sexualidade, mas é algo, pelo menos é o que se propõe de transcender isso, né? Do amor de transcender isso, que é o amor e que o amor de Carmelo e dela transcendiam essa questão meramente, Você apesar tem de que ser ver muito também sexy. que o Carmelo passou 4 anos na cadeia. E mesmo assim resiste aos encantos de Lucia. Então, assim, é Você uma vê? transcendência. E aí vem aquele ponto interpretativo que eu tinha colocado no início, de que essa representação dele, de que era um amor justo. Entendeu? Um amor justo, um amor. Até porque ele veste muito branco, né? Tirando a cena em que ele. Do exorcismo, digamos assim, na fogueira, em que eles estão de vermelho, mas ele. A cor que define Carmela é o branco, é a camisa branca. Né? Então, é essa pureza de sentimento, né? Que é o fio condutor do filme, e que dá essa esperança de quebrar essa, entre aspas, maldição, essa prisão do passado que é da personagem de Rocio. Vamos ouvir Rosário e. tem mais para ver se alguém pelo menos empata comigo ou não. Você Beth, tá. Beth está Não falando? tô te ouvindo. Põe som, Beth. Põe o Rosário. som, Beth. Não está falando. Rosário, Ela Tá, pôs o som, mas Rosário. Rosário, está muito baixinho. Rosário, então. Eu não assisti o filme e agora não vou assistir mesmo, porque com Liliane falando Desculpa, desse hein? jeito, Sorry, sorry. eu sou diferente de você, Liliane. Assim, eu gosto muito de assistir coisas que me encantem, que eu empatize, como você diz. E aí eu não vou passar 2 horas assistindo o filme, porque eu não vou gostar. Mas o filme é legal. É legal?
A história da dança é legal, a história Eu gosto muito da dança. Gosto muito de Ó, dança. Ah, se você gosta outra de coisa. Flamengo, você vai amar o filme. E também gosto de Flamengo. Então você vai gostar. Porque tem outra coisa também que ninguém comentou, achei estranho, que é a cor da cor, né? Porque era aquela coisa meio, né? Sempre aquele Sépia. tom meio pastel, sépia, exatamente. Aí, de repente, vinha aquelas mulheres vendendo flor, aquela coisa assim, chega a gritar, entrava a mulher vestida de vermelho, né? Aquele negócio assim, pá! Ah, é muito legal, Liliane. Vai Mas falar, espanhol é assim mesmo, né? né? Bem É, cores é. fortes, né? Beth, quer tentar falar de novo no microfone e ver se a gente escuta? Porque Beth, Não. tentar. Beth, Não está dando para ouvir. Hum, Fala no chat, estranho. né? No chat. Ixi, não ixi, tá. Será que não, um pouquinho mais perto do notebook? sai e volta. Fala mais perto. Acho que não funciona. Aí, Agora ó, deu Pronto, aí, saiu Aí, certo. ó. agora. Agora deu certo. Tá bom. fala perto. Então, olha, eu gostei bastante do filme. Não sou muito de musicais. Fala mais perto. Fala Eu mais não, perto. eu não assisti junto com vocês hoje. Eu assisti semana passada, então eu esqueci alguns detalhes já. Mas gostei muito do filme. Eu não gosto muito de musicais em geral, mas esse me atraiu muito. Acho, assim, pelo clima, pela sexualidade, pelo drama. É, é um musical teatral, né? Como a gente falou. Gostei muito da forma. Enfim, é um love story bem diferente, que chama atenção, prende, porque o love story normalmente, às vezes a gente até sai da sala, né? Mas esse daí prende a gente até o final. E essa história da pessoa perder, né, ter a morte pela frente e não se desgrudar do ente, da pessoa morta, é muito comum. Por acaso, eu até estou lendo um livro que chama Não Fosse as Sílabas de Sábado. Não sei se alguém viu. Que é justamente essa história. Ela perde o marido e ela passa a vida, anos e anos e anos, sempre fazendo assim, sabe? Voltando àquele passado, como teria sido se ele não tivesse morrido. Na verdade, ele morre porque o vizinho de cima se suicida e cai em cima dele, andando na rua. Que Então, coisa. ela tinha chamado pelo marido, então ela se pôs, se ela não tivesse chamado. Passa o livro todo com a morte, vivendo a morte, né? Então, coincidiu os dois assuntos, o lendo e esse assunto. Coincidência mesmo. Coincidência mesmo, mas por isso que eu achei, assim, é uma coisa que eu acho que é bastante comum, a pessoa viver com o fantasma do morto, né? É uma metáfora, assim, a pessoa não consegue se estudar, ela põe a mesma roupa, vai ao mesmo lugar, revive a mesma cena e não consegue se desvencilhar dessa morte. Então, eu achei O luto vira um ritual, né? Às vezes, assim, as pessoas se apegam ao luto como algo ritualístico. isso, E é um álibi para não ser feliz também, né? Isso. É um álibi, ai, posso ser. Então, eu achei assim, bastante interessante a forma como ele viu os personagens. Gostei muito. Desculpe, viu, Liliane? Está do teu lado. Na literatura tem Dona Flor e seus dois maridos, que Sim, ela vive com o verdade. vivo e com o morto. Beth, muito obrigado pelo esforço, por falar, e assim, adorei a fala, fantástico. Muito, muito obrigado
pelo esforço Estela de vai ficar compartilhar com a quietinha? gente. Estela vai ficar quietinha? Não pode, né? Depois Isso, de tanto tempo Estela. sem aparecer, né, Estela? Tinha que dar o ar de sua graça, né, cara? Ah, que bom. Apareceu? Oh, Pareceu. Apareceu. sim, tava todo mundo com saudade de você. Eu não tenho muito o que falar, não. Em parte, eu estou com a Liliane, porque não é o meu gênero de filme, assim. Achei um pouquinho devagar, né? Tem horas que dá vontade de dar uma acelerada. Eu tive problema com as legendas, às vezes muito rápidas, né? Não sei se alguém mais teve problema. Tem algumas que eram tão rápidas que não dava para ler, e já é tão pouco diálogo, né? Então, Perguntar sobre o final do filme. é. E aí, no final, alguém falou que a Lucia morre, é? Que ela vai junto com o José. Sim, vai. Então, ela disse que nunca amou ninguém tanto, né? Então, Deu É certo. bem interessante Deu certo. esse final sacrificial do filme, mas é bem nessa coisa da visceralidade, desse misticismo cigano, dessa coisa, né? Assim, e ela é interessante porque ela vai relutante, ela vai sem acreditar, mas quando ela o vê e ela a materialização dentro da lógica do filme acontece, ela vai de boa vontade. é Ela porque ela vai disse que com ela não ele. acreditava, ela falava que não acreditava Isso, nisso, né? exatamente. Mas assim, dentro da lógica mística do filme, quando ela vê a possibilidade de ir e ela vai com ele de bom grado. Então é como se há uma troca, né? É a vida dela pela vida da outra, né? A morte é agradar, se faz o sacrifício à morte simbólica. E é uma vida por uma vida. É bem místico, né? Assim, uma coisa bem difícil de explicar sem ser com essa coisa quase bíblica, meio mística, isso aí. É a cultura Isso, cigana, não é? A cultura exato. flamenca. Mas é muito bonito porque assim, o filme faz questão de colocá-la como realmente um sacrifício voluntário. Ela vai com ele, né? Ela vai, e assim, aí a gente tem uma pequena brecha para visualizar o interior daquela personagem, de que ele realmente foi o grande amor da vida dela. É, isso sim. De que ela era a outra, mas ele foi o grande amor da vida dela e talvez ela também. Tanto é que ele morreu por ela. Então, assim, é aquela coisa nada mais justo do que ela ter ido morrer com ele e as coisas se colocarem nos lugares, né? Os vivos ficarem com os vivos e os mortos viverem Jana, esse amor. Jean, Oi. você falando isso, a gente percebe a importância da dança no, na base do filme. Ele morreu porque um cara queria dançar com ela. Isso, verdade, Ari. Verdade. Ela foi lá encontrar o cara, não é porque ela viu ele e foi embora, ela dançou com ele. Quando ela dançou com ele, ela foi embora. Então, a dança, nesse sentido, está intrinsecamente relacionada ao conteúdo Sim, formal, né? Então, é forma e conteúdo, como você já falou, forma e conteúdo muito bem elaborado. Porque não é porque ela é apaixonada pela figura do cara, ela queria dançar com o cara. É assim como o outro também queria dançar com a outra, e todo o amor aí nesse filme só se realiza na dança. Mas, Ari, o filme só tem dança. Você queria que ele se apaixonasse em um jogo de futebol? Não tinha. Mas, Liliane, é isso que você não percebeu. Tem gente que casa, eu Hum, sei, de gente hum, que casou porque hum. gostou do marido que dançava muito bem. A Ai, mulher dançava muito bem. que Vocês bom. não conhecem? Vocês nunca ouviram falar nisso? Gente que se encontra em baile, baile dos idosos. Sim, Vai lá. sim, sim. E aí Héctor Escola tem um dança filme maravilhoso sobre isso, né? O Baile. O o baile. baile, o baile. Então, essa coisa da dança, para quem gosta, eu também, pessoal, eu danço igual o Jean, que nem um pedaço de
Eu não sei dançar, mas tem gente que tem uma coisa com a dança que realmente pode fazer a pessoa viver com o resto da vida com uma pessoa, porque ela dança bem. Eles dançam, eles se entendem na dança. Se Aí, entendem na eu não dança. sei, eu não sei. Eu sei o seguinte, eu danço mal pra caramba. Então, Mas toda a vida que eu me juntei com alguém, assim, casei, namorei, tal, 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 sempre isso a gente faz bem. A gente dança bem. Se não aí, dançar ó, bem, brother, tá não aí, ó, rola. Não tá rola. aí, ó, Não rola, aí, ó, o que porque eu eu vou acabei acabar de de você. falar. Temos um Não Nureyev, rola. um Nureyev, Não, um não é, Nureyev não, no danço grupo. mal. Piso nos pés com vontade, entendeu? Mas tem que ser, Dança tem mal que. mesmo, mas a Mas, gente dança. A gente dança mal, mas a gente dança. É. O Exatamente. Ricardo acabou de falar uma coisa que eu não sabia, que todos os 8 casamentos dele, ele encontrou uma mulher que dançava bem. Olha, ó, é o exemplo do Não, É um dançava bem, roteiro não de Não filme, dançava isso é quase um comigo. roteiro de necessariamente. um filme, Ari. Não É um roteiro. necessariamente, Ari. Não, não é Eles bem, o dançam. bem aí é por sua conta, tá certo? O bem aí é por sua conta. Ei, pessoal, eu vou ter que sair, né? E acho que Baby Não, também. hoje está bem complicado. Está chegando umas visitas, já estão chegando aqui. Vanessa e mamãe vão já chegar, então eu vou ter que sair, porque aqui é pequenininho, Mas né? também eu acho que o O papo encerrou. Tem apartamento. alguém que não falou? Tem alguém que faltou falar? Não, eu só quero fazer uma Não, pergunta. Desculpem Oi. a ignorância. O Gades é qual dos dois? Gades é o Carmelo. De blusa Ah, branca. é? O que terminou com ela. O É o, Sim, Ele foi sim. preso, ele foi o que foi preso. Desde preso, o que foi criança, ele Que é Isso. preso. não apaixonado. morreu, né? É o que não morreu, né? É o que não morreu. Uhum, Não, Desde uhum. criança bem. ele já era apaixonado por ela a vida É o inteira. cara sexy, Stella, que o Gades é sexy mesmo. O bicho é Gades bonito, é. viu? O bicho é bonito e sexy. Ainda mais quando está Ei, dançando flamenco, ainda é mais. pelo amor de Deus, realmente é uma injustiça, mas Olha, é a vida. nem Bete, nem Rosário, eu acho, falaram, mas eu não Falaram, Ei, falaram. Beth Beth falou. falou. Você que não ouviu. Entrou também a Arlete, ah, né? Que também não Deixa eu falou. falar então. Eu estou achando muito interessante. Primeiro, eu ouvi, não é, o comentário do que não gostou. E agora, com os outros comentários, eu vou assistir, gente. Vocês me convenceram a assistir. Aí depois você coloca lá no grupo, Rosário, se você gostou ou Depois não. você diz lá quem estava maquilado, Por- você vota. Porque é, eu gosto muito de dançar, sabe? Onde eu danço, no Bar dos Idosos, tem uma moça que começou com um dançarino, né, como aluna, e ela hoje é casada com ele. Ah, que Aí, ó, legal. vendo? aí, ó. Eu acho que tem muitos casos desses, viu, Rosário? Dos bailarinos que E se tem outras apaixonam. que dizem assim, é, eu, eu tô com pena porque eu casei, perdi o marido, mas que, assim, a pena maior é de ter perdido meu dançarino, o marido que foi. Eu Pois ia boa perguntar, noite, minha antes de gente. terminar, só uma coisa, Ari e Jean. Esse filme, Betty Blue, que acabou de entrar, que diz Pois que é uma é, esse filme eu estava referência super afim para. de ver, de Eu não rever. sei, o que é que Esse eu vocês não vi, acham? Flores. Aí eu teria Qual é, Ah, eu qual é o dar uma nome? assisti assistida. Nome? Betty Betty Blue. Blue. Eu Entrou vi, aonde? Você No deve ter. cinema? não, no Entrou no Eu vi no cinema. Cineclube, cinema. para Nós já ser vimos. Ah, no no Cineclube. Cineclube. Betty Blue, eu não conheço. Não, Eu vi. olha, há 2 semanas atrás, esse filme estava em cartaz no Belas Artes e eu tinha me organizado todo para ir. Eu não fui, porque não sei porque carga d'água aqui, Paulo. Deu alguma confusão, eu ia com Paula. Hum. E acabei indo ainda porque eu Mas gosto desse vamos esse filme, é muito passar. Eu vi legal. Mas quiser, me pode chamou, passar, me gente. chamou a atenção e disse que ele foi, né, para o Oscar e tudo. Foi, opa, ele Super Pronto. causou comoção na época que referência, ele passou. Vale a pena assistir. tá? Aliás, tem dois lá que valem a pena: E Betty entrou Blue no e The Belas Artes? Doors. E Sim, no qual? Belo estava passando Entrou no The Belas Doors. Artes? Entrou, Sim, Então vamos deixar esse no próximo já. Eu vi Pode também me ser. chamou vamos, a atenção. Pois um vamos, esse é bem legal. beijo. Esse vale super. Vou embora Ei, porque o povo falou, está tchau, entrando pessoal. Tchau, aqui. pessoal. Foi um Tchau, prazer. beijo. Tchau. Tchau. Tchau, boa noite. Boa Boa semana para todos. noite. Tchau.